esse tema de hoje, eu fiquei bolando essa ideia porque você trabalha com essa parada, a minha mãe trabalhou, né? Antes de eu ser adicto, a minha mãe tinha uma casa de recuperação. E o algoz dela foi ver o filho virando nóia, tá ligado? Foi muito difícil pra ela. E ela nunca desistiu, mano. Nunca desistiu. E ela ouvia: por que a senhora tem casa de recuperação? Não ajuda nem seu filho? Nossa, imagina. Entendeu, cara? Então, assim, quando eu comecei a entender da minha parte como adicto, como profissional, eu vejo hoje a dificuldade, o Igor, em casa de recuperação, as pessoas com esse dilema, tipo, eu tô pagando, mas eu vou ter que lavar, eu vou ter que arrumar, eu vou ter que fazer, eu vou ter que trabalhar, eu tô pagando, eu vou ter que fazer essas coisas. Eu queria que você trouxesse um pouco também dessa troca, dessa experiência, você hoje como monitor, como que você consegue falar, cara, sobre a laboterapia, a importância do usuário adicto ou familiar que está assistindo a gente ou que vai assistir depois, poder ter esse entendimento, cara? Cara, vamos lá, é bem assim, precisa entender que a minha natureza adictiva, eu como adicto, né, na minha ativa, eu perdi completamente o senso de responsabilidade, o senso de compromisso. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não tinha mais um cronograma padrão de vida. Quantas foram as vezes que eu passei virado, sem dormir, né, buscando o uso de substância, completamente fora da realidade, né? E no outro dia eu tinha um compromisso para poder sanar e não conseguia chegar até lá. Ou às vezes faltando alguns minutos eu me desandava, buscava uma outra coisa. Então, a pessoa, né, assim, nós viemos para uma casa de recuperação, para uma unidade de tratamento. Eu costumo dizer para os meninos aqui que a primeira coisa que nós temos que tratar é a parte da reeducação. Tá? Então o que acontece? Nós precisamos reeducar esse cara, ele tem que estar entrando nessa reeducação por causa disso, perdeu todo tipo de senso, né, de horário, de compromisso, de responsabilidade. Então é por isso que dentro de uma unidade clínica de tratamento, você tem lá fixado na parede o cronograma. O cara tem que ter hora para acordar, o cara tem que ter hora para fazer higiene, o cara tem hora para tomar um café. Aí, beleza, vai seguindo nesse cronograma para chegar à laboterapia, reunião, etc. e tal. Isso aí nada mais é do que trazer o paciente de volta para a realidade que a droga tomou, o uso tomou todo esse senso dele. Então, ele precisa, passo a passo, novamente, voltar a criar os hábitos que são os hábitos corretos para uma vida seguir em frente. Então, eu ouço muito falar aqui, cara, o paciente vira e fala, pô, mas minha família está pagando para eu varrer o chão, para eu passar um pano no banheiro, para eu fazer isso. O que eu passo para eles, o que eu tenho para mim também, é que é o processo de recuperação. Porque há 24 horas atrás, você não tinha mais esse tipo de costume, né? E os maus hábitos, nós sabemos que, né, essa forma habituada errada, né, de conduzir a vida, foi o que nos trouxe aqui para dentro. Então, se eu não pegar realmente com afinco, se eu não estiver aí comprometido com a minha recuperação e saber que um cronograma, uma laboterapia, ela faz parte dessa reeducação, que é para agregar no meu processo de recuperação, eu não vou, cara, dar um passo além, um passo adiante. Porque o adicto, na verdade, ele é um eterno insatisfeito. Cara, eu posso deixar o cara aqui, eu posso estar aqui o dia inteiro sem fazer nada, que ele vai arrumar uma outra desculpa para falar que não tá legal, que não tá gostoso. Então vai falar que não tá bom fazer a laboterapia, vai falar que não tá bom ir pra espiritualidade, vai falar que não tá bom ir pra... Sempre vai pôr uma desculpa, né? Sempre vai ter. Então eu costumo dizer que quem quer, cria um jeito, né? Quem não quer, irmão, cria uma desculpa. Então, assim, a questão de ser eterno insatisfeito é em cima disso. Então eu pego com afinco, porque eu também estou em tratamento o resto da minha vida, querendo ou não. Se eu não priorizar os meus princípios, né, e os meus valores, se eu agir em cima de princípios e não de personalidade, eu preciso agir em cima de princípios. Ótimo. E não de personalidade, porque senão nada vai funcionar. Eu preciso ser honesto comigo.